Fala galera, tudo bom? Eu sou o Lucas Magno e hoje eu vou falar sobre o Insertion Sort. O Insertion Sort é o algoritmo que a gente viu na videoaula passada e eu expliquei como é o seu funcionamento básico. Basicamente, para cada posição no array, ele vai verificar se o item da esquerda é menor e, se for, ele vai fazer a troca até que esse elemento pare na sua posição correta. A característica é, se você está na posição 4, você tem certeza que todos os elementos anteriores eles já estão de forma ordenada. Então, assim, eles já estão na forma ordenada e todo mundo que está à frente dessa posição ainda está de forma não ordenada. Então, você pega o elemento atual, você compara com todos os elementos anteriores e coloca ele na sua posição final. Vamos lá ver como que a gente consegue implementar isso aqui. A implementação dele é bem básica. A gente consegue fazer a implementação simplesmente... Deixa eu colocar a posição aqui, P. Isso para a gente percorrer o array da posição 0 até a posição final. Eu estou colocando esse 0 aqui, é bem para ser explícito mesmo, porque em Python você não precisa fazer isso. E enquanto o P for maior que 0, eu vou verificar se o array na posição P-1, que é a posição anterior, se ela é maior que a posição atual, e se for, então eu vou fazer essa troca. A troca aqui ela é bem simples, então a posição atual recebe a posição anterior, e a posição anterior recebe a posição atual. Com isso, o nosso array já deve ser sorteado. Opa, desculpa, eu esqueci de colocar aqui. Decrementar o pé, ele vai cair num loop infinito. Isso, agora sim, se a gente printar o array, ele está ordenado. O problema dessa implementação é que a gente não está usando uma característica importante do algoritmo. Então, se todos os itens da esquerda eles já estão de forma ordenada, se essa condição aqui ela for falsa, não existe a necessidade de continuar a comparação, porque os itens já da esquerda já tem certeza que eles estão de forma ordenada. Então, se o elemento anterior ele não é maior que o elemento atual, o elemento que está antes desse, a gente tem certeza que ele também é menor. Então a gente não precisa mais continuar fazendo essa comparação. E só para a gente ter uma ideia dessa otimização, vamos fazer aqui, vou mostrar quantos números de comparações e associação que a gente está fazendo nesse algoritmo. Então eu vou fazer as comparações do array aqui, porque toda vez que entra aqui ele vai fazer a comparação uma vez. Toda vez que ele entrar aqui dentro, ele vai fazer dois assigns, que é primeiro essa variável e depois essa variável. Se a gente só printar aqui para a gente ter uma ideia, então só para ordenar esse array bem pequenininho, a gente teve 28 comparações e 46 assigns. Se eu aumentar esse array aqui para 100, para multiplicar ele por 100, então ele vai ser um array 100 vezes maior. Eu vou tirar o print aqui, para não precisar ver o array. Vou só colocar essa comparação, ela está só me dizendo o seguinte, que o array que eu tenho, ele vai ser igualzinho a um array sorteado pela função no Python. Então o que eu estou testando aqui é que a minha função sort, ela está colocando o array de forma sorteada e está trazendo o resultado que eu espero. Então eu comparo o algoritmo que o Python tem para sortear o array com o array que eu acabei de sortear. Se os dois são iguais, então quer dizer que meu algoritmo está funcionando como eu espero. E agora vamos lá. Eu multipliquei por 100 e vamos printar a quantidade de comparações e associações. Então a gente teve 320 mil comparações
e 281 mil associações. Se a gente fizer a otimização aqui, que é, se a gente já sabe que o elemento da esquerda ele não é maior, então a gente não precisa mais continuar fazendo as comparações. A gente pode parar, vamos ver quanto que isso vai diminuir o nosso número de comparações. Olha que legal. Nosso número de comparações aqui, nesse caso, ele saiu de 320 mil para 141 mil. E o número de assigns vai continuar o mesmo aqui nesse caso, porque a gente não mudou nada nessa lógica. Certo? Essa ainda é uma versão otimizada, mas ela não é a melhor função, a versão desse algoritmo. A gente consegue otimizar ele ainda mais para fazer menos comparações e menos assignments até o momento que ele vai ficar da forma que é a ideal para a gente. Então vamos tentar fazer isso. Para isso, a gente precisa guardar o valor do elemento atual numa variável. Então eu tenho meu elemento atual aqui e a comparação ela vai mudar um pouquinho. Enquanto a posição for maior que 0 e o elemento da posição anterior for maior que o meu elemento atual, o que eu vou fazer aqui é, eu vou fazer a troca. Então o meu array na posição, ele vai receber a posição menos 1. Então aqui, se a minha posição é a posição 4, ela vai receber a posição que está antes dela, a posição 3. Vou fazer a decrementação normal aqui. E esse loop, ele vai parar na posição que o meu elemento atual, o meu elemento corrente, ele tem que ficar. Então, o array P, ele vai receber meu elemento corrente. E aqui agora, a gente pode colocar aquelas variáveis para a gente fazer a conta rapidinho. Então, eu sei que quando o P for maior que 0, ele já vai fazer essa comparação. Então, aqui é uma comparação. Aqui dentro, toda vez que ele entrar, ele vai fazer um assign. Esse assign mais 1. E aqui fora, toda vez que ele entrar, ele vai fazer um assign também. Posso remover esses outros aqui. Então, se a gente executar esse código agora, só deixar aqui tudo, ele deve funcionar como a gente está esperando. E a gente diminuiu o número de comparações de 320 mil para 800. E o número de assigns de 280 mil para 140 mil, pela metade. Então, essa é a forma ideal desse algoritmo, onde a gente tem o menor número possível de comparações e assigns. É claro que você pode chegar aqui e fazer alguma outra otimização que ainda vai fazer melhor, mas no nosso caso, esse é o momento onde o algoritmo está no seu ponto ideal. Então, aqui agora que a gente já tem ele funcionando, a gente pode comparar ele com os outros algoritmos que a gente tem antes, que a gente fez. Então, já tenho aqui no meu teste, já coloquei o insertion sort aqui, e a gente pode comparar ele, deixa eu diminuir o número para 1001, com os outros algoritmos. Então, vamos lá. A gente percebe que quando tem somente 1001 elementos e o array está randomicamente ordenado, o bubble sort levou 100 milissegundos, o selection 500 e o insertion 600. Então, o selection e o insertion estão bem próximo do outro. Quando o array está quase sorteado, esse também é um caso que o insertion sort está no seu melhor desempenho. Então, nesse caso, ele levou 0,003, enquanto o selection sort levou 0,5. Quando o array está reverso, esse é o pior caso desse algoritmo. Então, ele levou aqui 140 milissegundos, enquanto o bubble sort levou 171 e o selection sort 50. Então, a gente vê que o selection sort ele é melhor que o bubble sort e ele consegue ser melhor que o selection sort em alguns casos. Mas você vê que os dois eles estão bem próximos do outro. Se eu aumentar isso aqui para 3.000,
a gente percebe que o crescimento deles também é muito parecido, tanto do selection sort como do insertion sort. Então, o selection sort 0,500 e o insertion sort 0,600, então ele está bem próximo de novo. Quando o array está quase sorteado, eles estão bem rápido, e aí onde o selection sort está no seu pior caso, porque ele sempre mantém a mesma média, e quando o array está reverso, é no seu pior caso, é quando o selection sort fica melhor que o insertion sort. Só por curiosidade, se a gente voltar a nossa comparação inicial aqui, para quando a gente não tinha essa otimização, para a gente ver como que fica o número. Então esse aqui foi por quanto? Foi por 1001. Acho que foi 3000, o último que a gente fez aqui que demorou isso. Então eu vou implementar o algoritmo rapidinho, só seguindo sem otimização, para a gente ver qual a diferença que a otimização realmente fez nesse caso. Pode esquecer de decrementar a pé. Isso. Então agora, se a gente executar o mesmo código com o algoritmo anterior, que não possui otimização, mas vamos ver quanto tempo que isso leva, para a gente ver como que a otimização naquele caso ela foi importante. Então aqui, quando o array está randomicamente selecionado, a gente percebe, se a gente não tem a otimização, o insertion sort, ele está levando um pouco mais do que o bubble sort. Então ele está sendo ainda mais lento, porque ele faz aquele número de comparação e assigns bem elevado. E quando o carro está reverso, ele ainda foi pior que o bubble sort. E até mesmo quando o array está quase sorteado, que é quando o algoritmo deveria ser o seu melhor ponto, que a gente viu aqui que demorou 0,010, está demorando 700 milissegundos. Então, essa é a importância também de entender o funcionamento do algoritmo, porque se você somente lê o que fala, se você simplesmente você troca somente move para o elemento da esquerda e essa é a implementação do algoritmo, se você não pensar também no custo da forma que você implementa, não vai adiantar nada, porque ele vai ficar muito lento. Então, assim, tanto essa implementação, que é a implementação otimizada, que está sendo bem mais rápida, quanto essa implementação, elas fazem meio que a mesma coisa, elas estão ordenando o algoritmo e está trocando sempre o elemento da posição atual com a posição da esquerda, porém a forma com que elas fazem determina o quão rápido esse algoritmo vai ser e isso determina consequentemente aonde e qual resultado você consegue entregar com esse algoritmo. Então foi isso aí, galera. Esse é o insertion sort, espero que vocês tenham gostado. E eu vou comitar aqui com a versão otimizada pra gente. E é isso aí. Então, esse foi o insertion sort. É um algoritmo que ele é muito simples de ser implementado, mas como você viu aí, existem algumas otimizações que você pode fazer para que ele fique mais rápido. Porque se você simplesmente implementa ele como ele é a sua descrição, você pode chegar a um resultado que ele não é o melhor. Então, no próximo vídeo, provavelmente a gente vai ver algum outro tipo de algoritmo de ordenação. E é isso aí. Valeu. Até o próximo.